Boa tarde a todos. Comecemos então, como é habitual, pelo relatório de situação. Até às 24 horas do dia 24 de abril havia 1.277 casos recuperados em Portugal, o que significa mais 49 casos do que até às 24 horas anteriores, e um total de 23.392 casos confirmados, ou seja, mais 595 casos confirmados do que no dia anterior, o que traduz um crescimento de 2,6% de casos confirmados. Queria também referir, assinalar no relatório de situação epidemiológica de hoje, que os casos recuperados representam já 5,5% do total de casos. Queria também sublinhar que tivemos a assinalar 26 óbitos adicionais no dia de ontem, o que representa 880 óbitos acumulados até agora. Isto traduz-se numa taxa de letalidade de 3,8% e numa taxa de letalidade acima dos 70 anos de 13,6%. Gostava de aproveitar este momento em que lemos os números para sublinhar que foi atualizada agora a norma número 4 da Direção-Geral da Saúde, designadamente quanto ao critério de cura, em linha com aquilo que são as recomendações internacionais. Neste momento, considera-se que está livre de doença, portanto, que é um caso curado ou recuperado. Quem tenha tido os seus sintomas resolvidos, ultrapassados, quem, portanto, tenha deixado de ter sintomas e, simultaneamente, tenha testado negativo para Covid. A diferença face à situação anterior é que, em linha com aquilo que outros países também preconizam, para doentes que não tenham tido internamento hospitalar, este teste negativo é um teste negativo após 14 dias depois do início de sintomas. Enquanto que, para os doentes que tenham tido um internamento, mantém-se o critério de 2 testes negativos com intervalo de 24 horas, 14 dias após o início de sintomas. Gostava ainda de sublinhar, em relação ao relatório de situação, que temos dos nossos casos confirmados acumulados à data de 24 de abril, 24 horas, 86,3% de pessoas em casa e 3,7% de pessoas internadas em ambiente hospitalar. Tínhamos dos internados em ambiente hospitalar um total de 1.040 casos por Covid, menos 28 do que no dia anterior, e dos quais 186 internados em enfermaria de cuidados intensivos, ou seja, menos 2 do que no dia anterior. Revisto o boletim, gostávamos hoje de partilhar com todos que na última semana temos trabalhado intensamente na preparação de um eventual desconfinamento, em especial num conjunto de outras, colaborando com um conjunto de outras áreas, mas em especial no Serviço Nacional de Saúde. Como já foi referido, como já referimos, no curto e médio prazo não vamos erradicar a doença e temos de aprender a viver com a SARS-CoV-2. Portanto, gostava de sublinhar que toda a agenda que está em construção, toda a preparação que está a ser feita, não significa que o problema esteja ultrapassado, apenas começamos a antecipar a luz ao fundo do túnel, mas ainda lá não chegamos. Não dispensa, bem pelo contrário, antes exige, por maioria de razão, o respeito por todas as medidas de saúde pública que aprendemos, o distanciamento social, a higienização, a etiqueta respiratória e a máscara social em espaços fechados e muito frequentados, quando tal vier a acontecer. E esta preparação também não significa um regresso à normalidade.
esse regresso só será possível quando uma vacina ou um tratamento efetivos forem encontrados. E, obviamente, como também temos sublinhado, esta preparação e a sua eventual aplicação será reavaliada e modificada em função da evolução das circunstâncias, sendo antecipável que o progresso se construa com avanços e recuos que correspondem a uma estratégia e a um pensamento. O alívio das medidas de confinamento, como também tem sido muitas vezes sublinhado, assenta em 3 critérios partilhados internacionalmente: critérios epidemiológicos, que mostrem que a infecção se encontra controlada; critérios de capacidade de resposta do sistema de saúde, que mostrem que os serviços têm capacidade de responder às necessidades assistenciais da população, sejam elas Covid ou não Covid; e critérios de vigilância, que mostrem a resposta a testes, rastreios de suspeitos e isolamento de casos. Relativamente à reprogramação da atividade suspensa no SNS, esta semana não só reunimos com peritos identificados pela Direção-Geral da Saúde para colher parecer sobre o processo, como reunimos ontem com quase todos os hospitais públicos do sistema. Só não conseguimos ainda reunir com o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, o que faremos no início da próxima semana. Faremos também reunião com todas as estruturas de cuidados de saúde primários. Quero afirmar claramente que vários hospitais iniciaram já a reprogramação da atividade suspensa e praticamente todos têm já um calendário definido para a retoma. O resto do mês de abril será dedicado à respectiva consolidação em termos de documentos, em termos de estratégia, em termos de critérios de segurança para os quais temos que ter uma resposta efetiva. Os princípios gerais dos planos institucionais e regionais são os seguintes: a prontidão da resposta à Covid-19 tem de ser acautelada, sobretudo na área da medicina intensiva. A retoma da atividade não Covid será gradual, faseada e função do contexto epidemiológico específico da unidade de saúde. O recurso à telesaúde, aos vários meios da telesaúde, à prescrição eletrónica, deve ser preservado e alargado e intensificado. Os utentes, de acordo com critérios que a DGS irá especificar, devem realizar vigilância sanitária antes de determinados atos de saúde. Os profissionais de saúde têm de estar adequadamente protegidos, com equipamentos de proteção individual em todos os atos e o seu trabalho organizado de modo a minimizar o risco, o que, como é evidente, só pode ser preparado a nível local, a nível institucional. Aspectos logísticos têm de ser acautelados, circuitos, fluxos de pessoas, diminuição do tempo de permanência dos utentes nos serviços, consultas com hora marcada o mais possível, atos com hora marcada o mais possível e também desfazamento de horários ao longo dos dias da semana. Estas são estratégias que defendemos de uma forma geral e que as nossas instituições entenderam também como adequadas à salvaguarda de utentes e profissionais de saúde. Termino. Ao mesmo tempo que estamos a enfrentar uma crise sanitária, diria eu, sem precedentes na nossa história recente, com repercussões económicas e financeiras que ainda não são totalmente conhecidas, assinalamos hoje o 46º aniversário do 25 de Abril. É um 25 de Abril menos leve, mas quando o Serviço Nacional de Saúde, com o empenhamento insuperável de todos os seus profissionais, respondeu com eficácia num quadro tão difícil, penso que se fez a prova de que tinham razão os que o construíram a seguir a Abril. E fica para todos nós, para estas gerações que hoje assinalam esta data, uma obrigação de o manter, de o reforçar, de o melhorar como um pilar fundamental do nosso Estado democrático, do nosso Estado social. O 25 de Abril é também Serviço Nacional de Saúde e, portanto, muito
bom dia da liberdade para todos e muito obrigada a todos aqueles que continuam a afirmar a nossa democracia através do Serviço Nacional de Saúde. Colocávamos agora à disposição das perguntas que queiram dirigir à Sra. Diretora-Geral de Saúde e a mim. Obrigada. Ora, muito boa tarde, Anabela Jacinto, a TV em representação também da SIC e da CMTV, e vou começar precisamente com o tema do 25 de Abril. As celebrações já começaram no Parlamento. Marcelo Rebelo de Sousa diz que é uma sessão que se trata de um bom exemplo, ainda que partidos à direita como o Chega e o CDS não concordem e continuem a não concordar com estas celebrações. De acordo com as recomendações da DGS sobre o confinamento social e do uso de utilização de máscara em locais mais fechados, a polémica mantém-se e temos assistido ao longo desta semana de mais movimento. As pessoas acabam por estar numa espécie de desconfinamento não tão oficial, como falou nos serviços de saúde. A minha primeira pergunta é: acha que há relação entre este exemplo que o Parlamento deu à população portuguesa e estes dados de algum desconfinamento que não propositado? E a minha segunda questão tem a ver com os dados sobre a área oncológica. Temos assistido também a uma diminuição dos diagnósticos e a primeira razão apontada, estamos a falar de uma diminuição na ordem dos 80%, a primeira razão apontada tem a ver com o medo das pessoas em recorrer ao Serviço Nacional de Saúde porque têm medo de contrair a Covid-19. Que alerta é que dão à população para não o deixarem de fazer, como é evidente? São duas perguntas. Eu propunha à Sra. Diretora-Geral da Saúde que pudesse começar pelos aspectos técnicos da forma como nos devemos comportar. Eu depois gostaria de abordar as questões das listas de espera e daquilo que temos preparado, se estiver de acordo. Muito bem. Portanto, vamos à primeira questão, que tem a ver com a Assembleia da República e com a cerimónia do 25 de Abril. Eu já aqui o disse e volto a dizer, a Assembleia da República tem um plano de contingência excelente que acautela todas as condições para que esta cerimónia ou outros eventos ou outros trabalhos que se realizem dentro da Assembleia cumpram todas as regras que estão preconizadas como regras de controle da infecção, nomeadamente o distanciamento social. Relativamente à questão das máscaras, que fique claro que nós dizemos sempre que as máscaras podem e devem ser usadas em meios interiores quando esses meios interiores não permitirem o distanciamento social. E volto a dizer, e tenho tanta pena que não se vejam os senhores jornalistas, que nós estamos nesta sala, não estamos com máscara, e estamos num local interior porque estamos a manter regras de distanciamento social. E, portanto, o que a Assembleia da República hoje deu foi um exemplo de como se pode compatibilizar a comemoração de uma data importante para o nosso país com regras de controle de infecção, com regras de segurança, com regras de proteção da saúde. Dito isto, em relação à segunda questão, acho que também é muito importante. Começa-se a notar, sobretudo nos dias mais soalheiros, algum desconfinamento da população, como aqui foi dito. Portanto, as pessoas, há evidência disso, de que têm circulado mais nos últimos dias, e volto a repetir aquilo que a Sra. Ministra já disse e outras pessoas, que nós não podemos abrandar o nosso nível de contenção. E mesmo que se venha mais para a rua, porque, enfim, o dito passeio higiênico, o contactar com o ar livre, o apanhar sol também nos faz bem, temos que fazê-lo de forma regrada, evitar ajuntamentos, não irmos todos para os mesmos sítios e criarmos sempre entre as pessoas o célebre distanciamento social, ou seja, que a ida para a rua não se torne um motivo de convívio, mas apenas isso, de uma família, das pessoas que já vivem juntas, de pequenos núcleos, poderem sair, mas sem se juntarem. É muito importante. Portanto, quando nós voltarmos, enfim, dentro de pouco tempo, a frequentar determinados espaços, vamos ter que continuar a observar essas regras. Vamos ter que ter o cuidado de cumprir o que nos é pedido para não nos juntarmos, para não estarmos demasiado próximos e para não transmitirmos a doença. E é deste equilíbrio, e isso é muito importante, que nós vamos ter que viver nos próximos tempos. É tentar manter a nossa saúde mental, tentar manter a sociedade a funcionar, a economia a funcionar, mas não pôr em risco a saúde pública. E para isso
os nossos comportamentos vão fazer toda a diferença, como tem sido aqui dito todos os dias, e portanto em relação, enfim, à maior circulação das pessoas, muito cuidado nessa circulação, muito cuidado em não haver ajuntamentos de pessoas e, enfim, contacto direto, não seguro entre as pessoas. Obrigada. Só uma nota, não assinalar o 25 de Abril seria admitir que viveríamos bem sem ele. Penso que todos os que partilham este 46º aniversário do 25 de Abril sabem o quanto ele foi importante, designadamente para o sistema de saúde português, para a criação do Serviço Nacional de Saúde, que, para além de toda a capacidade de resiliência dos nossos profissionais de saúde, tem sido, de facto, o esteio ao qual se tem agarrado um trabalho de muitos e a forma de harmonizar e de tornar coerente o trabalho de muitos. Relativamente à questão da prestação de cuidados de saúde e ao impacto da Covid-19 na outra atividade assistencial. Nós já aqui o dissemos na semana passada. A março de 2020 havia um impacto significativo já da Covid-19 na atividade assistencial do Serviço Nacional de Saúde. Não seria normal que não tivéssemos esse impacto. Esta doença teve um efeito devastador no emprego, na economia, na forma como convivíamos uns com os outros, na forma como o ensino era feito, e vamos agora procurar recuperar. Ao nível do Serviço Nacional de Saúde, estes dias, até ao final de março, em que sentiu o impacto da doença e em que foi preciso orientar o sistema para uma outra resposta que era absolutamente prioritária, traduziram-se numa redução de consultas de cuidados de saúde primários, já referi estes números na semana passada, cerca de menos 320 mil consultas médicas em cuidados de saúde primários e cerca de menos 360 mil consultas de enfermagem nos cuidados de saúde primários. É certo que houve um aumento significativo daquilo que são as consultas não presenciais. O que é que queremos fazer? Queremos estimular o recurso às consultas não presenciais ainda mais e torná-las uma prática ainda mais comum no Serviço Nacional de Saúde. Ao nível dos cuidados hospitalares, houve também um decréscimo de atividade, houve um decréscimo de cerca de 181 mil consultas médicas hospitalares e um decréscimo de cerca de 9 mil cirurgias programadas ao nível dos nossos hospitais. Houve também um decréscimo de cerca de 185 mil episódios de urgência. Dito isto, sendo certo que aquilo que é a resolução destes efeitos adversos da Covid-19 nada tem a ver com outros fenómenos de suspensão da atividade com os quais nos confrontamos nos tempos recentes, porque não tem nada a ver aquilo que vai ser o esforço necessário ao Serviço Nacional de Saúde para recuperar esta atividade suspensa com aquilo que foi, por exemplo, o esforço que fizemos o ano passado, ou para recuperar de greves, ou para recuperar de listas de espera que eram um problema no Serviço Nacional de Saúde. Esta recuperação que aí vem vai ser muito mais penosa, porque não nos limitamos a pôr outra vez o interruptor para cima, temos que ter maior espaçamento entre consultas, temos que fazer o processo de uma forma constantemente avaliativa, gradual, temos que ter mais cuidados com a forma como trabalhamos. Isso demora algum tempo adicional, mas cá estamos para responder, e se o Serviço Nacional de Saúde tem sido capaz de ser exemplar na resposta aos portugueses na Covid-19, certamente que será capaz também de garantir que a atividade suspensa é recuperada o melhor possível, com o menor dano possível, sendo evidente que não podemos sair de uma situação desta, como aquela em que estamos a viver todos, sem marcas e sem cicatrizes. Obrigada. Boa tarde a todos. Filipe Canhoto Ribeiro, RTP. Foi aqui abordado logo no início desta conferência de imprensa a alteração de uma norma, a norma para doentes recuperados. Eu pergunto o que é que as fez alterar esta norma? Acabei por não perceber das vossas palavras. Falou aqui da importância do 25 de Abril e dos 46 anos da democracia. Pouco tempo depois apareceu o Serviço Nacional de Saúde, atendendo que o dia é de reflexão e também de alguma ponderação para o dia. Eu perguntava à Ministra da Saúde, que
que hoje está aqui presente, se esta pandemia, ou se com esta pandemia se está a aprender alguma coisa, se daqui em diante há a necessidade de repensar o sistema de saúde em Portugal. Até aqui tínhamos registro de profissionais cansados, desgastados, mal remunerados, materiais velhos, tempos de espera altos e outros problemas. Uma vez que andamos à procura de uma vacina para a Covid-19, não estamos também a precisar de uma vacina, entre aspas, ou de um tratamento para o SNS? Obrigado. Eu vou responder rapidamente à norma 4. Esta norma é a grande norma de governação da prestação de cuidados em termos de Covid, portanto, define os circuitos, como é que as pessoas devem entrar em contacto com o sistema e conforme os seus sintomas para onde são enviadas. Portanto, é a grande norma que regula o circuito das pessoas que têm suspeita de ter Covid, independentemente de se virem ou não a confirmar. E, portanto, esta norma tem duas grandes alterações e essas alterações são feitas de acordo sempre com duas ou três questões. A evidência científica disponível, que é muito importante, o que nós aprendemos da ciência, o que as organizações internacionais nos dizem, o que nos diz a experiência dos outros países e também nós próprios, os portugueses, avaliamos o trabalho que fazemos. E, portanto, vamos adaptando a nossa forma de nos governarmos no Serviço Nacional de Saúde e no sistema de saúde de acordo com as circunstâncias epidemiológicas e com aquilo que já aprendemos e já sabemos. Portanto, esta norma é um passo em frente. Nós começamos para as situações que ligavam, para as pessoas que ligavam para a Saúde 24 com sintomas muito ligeiros, era a própria Saúde 24 que emitia uma requisição para fazer um teste e à medida que a nossa capacidade de testagem se foi modificando, que as possibilidades de fazer testes são cada vez maiores em diferentes sítios, quer seja nos hospitais, quer seja com colheitas nos centros de saúde, quer seja com recurso a outras instituições, fizemos aqui uma primeira modificação. Uma pessoa liga para a SNS 24, é rastreada, é considerada que pode ser um caso suspeito de Covid, mas o pedido de teste passa para o médico do centro de saúde, que vê na área daquele centro de saúde qual é a forma mais rápida de fazer esse teste, podendo recorrer, como eu vos disse, a vários pontos onde se fazem testes e, sobretudo, recorrendo a uma coisa muito importante, que é os nossos centros de saúde adquiriram e treinaram a capacidade de fazer eles próprios as colheitas das amostras biológicas, o que facilita muito a vida das pessoas. E, portanto, essa é uma grande modificação da norma. Há outros afinamentos e o outro aspecto foi o que a senhora Ministra já mencionou. Os doentes ligeiros, que tiveram sempre sintomas ligeiros, que ficaram em domicílio, que recuperaram desses sintomas, têm indicação, porque é o que a literatura nos indica, para fazer um único teste para serem considerados recuperados se os seus sintomas melhoraram e se o teste deu negativo. E, portanto, isso é de acordo com artigos que saíram nos últimos dias e nós vamos acompanhando, como vos disse, a ciência e a experiência dos outros países. A norma é o grande modelo de governação, nós vamos afinando pontos para melhorar o fluxo dos doentes e o atendimento aos doentes, que é o que nós queremos, é atender bem os doentes e, obviamente, a partir desta norma e de uma plataforma que acompanha esta norma, que se chama Trace, os médicos também de saúde pública encontrarem os contactos dos doentes e iniciarem, mais uma vez, o inquérito epidemiológico e o rastreio de novos casos, porque isso é uma das condições que a Organização Mundial da Saúde põe aos países para, quando desconfinarem as medidas, ter capacidade de vigiar e monitorizar a evolução da doença e a evolução também dos contactos das pessoas doentes e, portanto, temos que fazer força em todos os grandes pilares de intervenção. Outra questão que colocava, se há algo que os portugueses costumem associar à democracia e ao 25 de Abril, é o SNS. Talvez porque o SNS permitiu que todos tenham acesso
à saúde, com todas as fragilidades que o SNS tem, naturalmente. Mas a cobertura universal da saúde, que nos últimos 2 anos foi o tema, não este ano, mas nos 2 últimos anos que o precederam, foi o tema da comemoração do Dia Mundial da Saúde, o dia 7 de Abril, que este ano assinalámos de uma forma diferente, trabalhando também pela saúde, mas de uma forma diferente, menos festiva. Mas dizia-lhe eu, a cobertura universal em saúde é de facto o pilar, é a meta para muitos países, para todos os países, e aquela que nós temos encontrado através do caminho do Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Porque o Serviço Nacional de Saúde permite a cobertura de toda a população, reparem, de uma forma distinta de outros países que, em contexto de pandemia, deixaram a descoberto franjas populacionais como populações migrantes, populações à espera de reconhecimento do seu estatuto. O Serviço Nacional de Saúde, pelo contrário, até isentou de taxas moderadoras todos os cuidados relacionados com a atividade assistencial à Covid-19 e em respeito por aquilo que foi uma das bases da última Lei de Bases da Saúde, veio sublinhar novamente que todos os que se encontram em território nacional têm acesso à saúde, e isso é muito importante para a proteção dos próprios, mas é muitíssimo importante também para a proteção de todos, e nunca se esqueça isso. Por outro lado, o Serviço Nacional de Saúde permite, de facto, que todos os cuidados sejam prestados integradamente. É a tal lógica de que não há atos isolados, não há atos soltos, não há atos avulsos, não há uma saúde de supermercado. Há uma saúde integrada, com respostas do berço até à sepultura. E, por outro lado, há a garantia da proteção financeira face aos custos, aos eventuais custos da doença, numa situação em que as pessoas estão mais fragilizadas. Dado que estamos num contexto pandémico, eu diria ainda que o Serviço Nacional de Saúde tem garantido aos portugueses e às portuguesas um aspecto essencial que não existe no sistema privado, por mais que se queira, que é a resposta em saúde pública. Porque a saúde pública, como não vende, como é uma resposta que está disponível apenas para aconselhamento geral, para o bem-estar geral da comunidade e não apenas para a satisfação de um indivíduo concreto, é uma garantia adicional através do Serviço Nacional de Saúde, e penso que neste contexto especial fica também uma homenagem aos profissionais da saúde pública, onde quer que eles trabalhem. Muito bem. Pergunta por videoconferência para a Agência Lusa. João Gaspar, da Agência Lusa, quando é que vai começar em concreto a retoma das consultas programadas nos hospitais? Será já no mês de maio? E quando é que vai a retoma nas consultas nos centros de saúde? É uma pergunta muito concreta e tem uma resposta também muito concreta. Ontem, como lhe referia, demos a volta praticamente a todo o país em conversas com os hospitais sobre calendários. Há hospitais em que o início da retoma começa já na semana de 4 de maio, há outros que programam o início da retoma mais para diante, e há inclusivamente hospitais onde já se iniciou uma remarcação de atividade que há algumas semanas atrás estava suspensa. Isso tem muito a ver com a pressão que cada instituição sente na sua envolvente, e quando nós lemos o relatório de situação diário, percebemos que o país tem contextos epidemiológicos e até contextos de risco, e a senhora Diretora-Geral da Saúde tem-nos explicado isso muitas vezes, contextos de risco distintos, e como tal não pode ser, aqui não pode ser mais uma vez como eu tentei mostrar na minha imagem, um botão que está para cima ou que está para baixo. Tem de ser um processo e tem de ser aferido em função do contexto específico. Há algumas entidades, algumas instituições da região do interior do país, da Beira Baixa, algumas instituições do norte alentejano terão maior facilidade, se o panorama, o contexto se mantiver, numa retoma precoce da atividade. Outras instituições terão mais dificuldade, sendo que, como referi, isto é um processo gradual, é um processo faseado, é um processo que tem de ser
acompanhado, porque cada retoma tem de ser vista em termos das suas consequências que pode vir a trazer, até em termos de recrudescimento de contactos e do que isso implica. E, portanto, temos de ser cuidadosos. Relativamente aos centros de saúde, também haverá essa retoma? A mesma lógica faseada, sendo que é muito importante sublinhar em relação aos centros de saúde a grande utilização que tem estado a ser feita neste momento da telemedicina. TSF. Muito boa tarde, Dora Pires, TSF. Eu gostaria de perceber, peço desculpa, mas não entendi ainda exatamente por que motivo é que se passa a validar apenas o resultado de um teste. Fica-me pessoalmente a dúvida de se não corremos aqui o risco de as pessoas assintomáticas, uma vez que continuam a ser, podem ser transmissoras do vírus, de estarmos aqui a dar um passo atrás. Em relação ainda à questão dos testes, gostaria de perceber qual é o papel dos testes de imunidade que vão sendo feitos um pouco por todo o país, por várias entidades, se é uma ação concertada e que papel exatamente tem na estratégia para levantamento então das restrições. Só para concluir, permito-me fazer uma questão que tem a ver com uma notícia avançada pela TSF, o tal cancelamento ou revogação do contrato, do grande contrato de fornecimento de máscaras e respiradores. Esclarecer apenas, penso que é só o que falta, esclarecer apenas o que é que mudou desde o momento em que foi feito o contrato e o momento em que ele foi revogado em termos de garantias de fornecimento da empresa. Muito bem. Em relação à norma 4 e a um teste, eu comecei por dizer exatamente os trabalhos científicos que surgiram. As pessoas que ficam em casa e que têm sintomatologia muito ligeira, também têm saído estudos nesse sentido, uma quantidade de vírus, uma carga viral, aquilo que se chama em medicina a carga viral menor, e é por isso que os artigos científicos que saíram nos últimos 15 dias, mas sobretudo nas últimas 2 semanas, dizem que para os doentes ligeiros, que nunca saíram do seu domicílio, nunca agravaram o seu estado, nunca foram ao hospital, ao fim de 14 dias, 2 condições: já nem sequer terem sintoma nenhum, terem melhorado mesmo desses sintomas ligeiros e ter um teste negativo. Exatamente porque a carga viral dessas pessoas é muito pequena. E também quero aqui dizer que, mesmo às vezes, nestas pessoas que estão a convalescer e a recuperar, quando se encontra ainda material genético do vírus e um teste é positivo, esse material genético, esse bocadinho do vírus que é detectado, quando é cultivado, não tem tido capacidade de se replicar. Quer dizer com isto que, mesmo que ainda persista algum material de vírus, essa quantidade não é suficiente para dar origem a um novo caso e, portanto, o doente deixou de ser infeccioso. Volto a dizer que nós tomamos estas decisões baseados na melhor evidência científica disponível e esse foi o racional para, volto a dizer, nos doentes ligeiros, os doentes que foram ao hospital e que tiveram hospitalizados, continuam a carecer de 2 testes porque tiveram doença mais grave e maior carga viral. Relativamente aos testes de imunidade, como são chamados, como sabem, e saiu recentemente uma nova chamada de atenção da Organização Mundial da Saúde, eles estão a ser feitos, certamente vão contribuir para o nosso melhor conhecimento da doença. Sabem também que o Instituto Ricardo Jorge tem programado, de acordo com o protocolo da Organização Mundial da Saúde, um grande inquérito serológico para os próximos meses, nos meses de verão, em que vai testar cerca de 2.000 pessoas, 1.700 serão adultos, 300 e pouco crianças, e, portanto, estamos a fazer um caminho de aprendizagem destes testes sorológicos, sendo que à data, neste momento, nós não conseguimos com segurança interpretar estes resultados, porque há presença de anticorpos, é suposto que exista, mas já dissemos várias vezes e voltamos a dizer que nós não sabemos ainda interpretar o significado dessa presença de anticorpos. Primeiro, se são em quantidade suficiente, se essa quantidade é suficiente para dar proteção, se vão dar proteção durante muito ou pouco tempo. E como todos têm acompanhado, tem havido artigos
que vão num sentido e artigos que vão no outro. E, portanto, vamos continuar a estudar. O Instituto Ricardo Jorge vai fazer um grande inquérito serológico, de acordo com regras da Organização Mundial da Saúde, que nos vai permitir aprender mais alguma coisa sobre a imunologia, sobre os anticorpos e, sobretudo, aquilo que nos interessa não é só se tem ou não anticorpos, é se esses anticorpos dão proteção. E se essa proteção dura muito ou pouco tempo, porque isso é que vai definir também, até haver uma vacina, como já aqui foi dito pela Sra. Ministra, ou uma cura, a capacidade de nós resistirmos às próximas ondas. Mas temos que saber interpretar estes dados. Por a questão da encomenda. Sim, a questão do contrato que foi revogado, trata-se de uma questão de incumprimento do prazo contratual de entrega. Não é uma situação incomum quando há incumprimentos contratuais e esta acontece nesse contexto. Um dos fornecedores de máscaras não respeitou o prazo de entrega das mesmas e houve uma revogação do contrato, uma decisão de não manutenção do contrato por incumprimento do prazo de entrega. De resto, vale a pena dizer que esta é uma situação pontual no contexto do relacionamento que temos tido com esta empresa, que apenas abrange um dos lotes que estavam contratados e que, para além desta situação pontual, a empresa tem cumprido bastante bem, como as demais, aquilo que são os prazos contratados. Última pergunta para o Porto Canal. Muito boa tarde, Daniela Assunção, Porto Canal. Duas questões. A primeira relacionada com o alerta das misericórdias do Alto Minho, que revelam que desde há 8 semanas, desde que começou praticamente a pandemia, nunca foram realizados quaisquer testes de despistagem, quer a utentes, quer a funcionários daquela região, quer lares também, quer as chamadas ERPs, e de que não são unidades de saúde. Uma segunda questão relacionada com uma denúncia que recebemos no Porto Canal de que uma doação de 18 ventiladores ao Hospital de Guimarães terá sido desviada para a região da Grande Lisboa. Queria então perceber o que terá acontecido, se é que aconteceu. Muito obrigada. Bom, obrigada pelas questões. Relativamente à questão da realização de testes em estruturas residenciais para idosos e outras estruturas similares, gostaria até de referir que a atualização da norma 4 também tem uma referência específica quanto à sua recomendação e, portanto, não só em estruturas residenciais para idosos, mas também em estruturas onde se encontram institucionalizadas pessoas. Nós temos feito, em colaboração com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social e com outras áreas governamentais, um trabalho que penso que está a correr bastante bem nesta fase de realização de testes, prioritariamente testes de diagnóstico, prioritariamente a trabalhadores deste tipo de estrutura, face a duas circunstâncias. Há a circunstância de saber que muitos dos casos de doença neste contexto é trazido por quem vem de fora, porque quem vive nestas entidades está institucionalizado e, portanto, exceto algumas saídas que, de acordo com as regras, são acompanhadas de medidas específicas, na maioria dos casos, a doença tem sido trazida por quem são as pessoas que entram e saem, portanto, não só os trabalhadores diretos, mas também aqueles das atividades de apoio. Portanto, temos feito esse esforço e vamos continuá-lo a fazer. A informação que temos é que, de uma forma geral, concretamente na Administração Regional de Saúde do Norte, a situação está a evoluir muito favoravelmente e a expectativa que temos é que até ao final deste mês de abril, primeiros dias de maio, todos os profissionais destas entidades tenham feito o teste de diagnóstico. É evidente que o teste de diagnóstico é apenas, como temos sublinhado, um instrumento, uma fotografia no momento e tem de ser acompanhado de um conjunto de outras medidas que devem estar implementadas independentemente do resultado do teste. O distanciamento entre as pessoas, a utilização adequada de equipamentos de proteção individual, o reforço da higienização. Sem isso, não há teste que nos valha.
Relativamente à questão de que algumas estruturas possam considerar que não é sua função o acolhimento de doentes, eu gostava de sublinhar aquilo que dissemos no início da apresentação do relatório de situação de hoje, que mais de 86% dos casos confirmados de Covid estão no domicílio, e deve entender-se como domicílio o local onde as pessoas se encontram normalmente a residir. E, portanto, penso que sobre este tema não ficarão já questões. Relativamente... Mas, Sra. Ministra, permite-me a questão, que resposta é que tem para estes diretores destes lares, para estas misericórdias que estão preocupadas com isto? Estamos a acompanhar a situação com todo o cuidado e com todo o empenho. Já não foi esta semana que o fizemos, que o começámos a fazer, ou pronto, que o intensificámos, foi na semana passada, mais concretamente na sexta-feira da semana passada, em que tive a oportunidade de reunir com todas as autoridades locais de saúde da Administração Regional de Saúde do Norte e reforçar também tudo aquilo que são os procedimentos que deixámos claros relativamente a este tema e que depois passámos para um despacho. Não só as instituições de saúde estão disponíveis para a colaboração nos limites das suas capacidades, como sempre, para toda a colaboração com outras estruturas para a realização de testes de diagnóstico PCR real-time, como também os nossos agrupamentos de centros de saúde, através das equipas de saúde familiar, têm orientação para monitorizar diariamente estas estruturas e estamos disponíveis para, se assim for entendido como necessário e não houver alternativas, colaborar com a vigilância, com o apoio diário também a utentes que possam ter de ser transferidos para outras estruturas. Agora, isto é um trabalho em que cada um tem que fazer a sua parte e não é possível esperarmos só respostas de outras entidades. Temos que nos articular todos, nos coordenar todos e penso que isso, de uma forma geral, tem sido feito e os problemas que têm sido encontrados têm sido ultrapassados, embora haja sempre problemas nestas situações novas e complexas. Quanto à questão de Guimarães, penso que o Sr. Presidente do Conselho de Administração já terá esclarecido a situação. De qualquer forma, gostava de aproveitar até este dia especial para sublinhar que o Ministério da Saúde tem uma perspectiva do Serviço Nacional de Saúde, que é uma perspectiva nacional, de satisfação das portuguesas e dos portugueses. E não tem uma perspectiva nem regionalista, nem local. A nossa preocupação é servir todos da mesma forma e, como tal, qualquer interpretação de que há favorecimento ou alocação de meios em favor de uns e em desfavor de outros não tem qualquer cabimento no contexto de um Serviço Nacional de Saúde que é geral, universal, tendencialmente gratuito e que trata todos por igual. Muito obrigada a todos e a todas. Bom 25 de Abril.